Olá, meu nome é Tamara, eu sou estudante de Sistemas de Informação na Universidade Federal de Viçosa, campus do Rio Paranaíba, e hoje eu vou apresentar um trabalho que eu fiz para a disciplina de Visão Computacional com o tema Comparação de arquiteturas convolucionais profundas para a classificação de tumores cerebrais em imagens de ressonância magnética. Esse trabalho ele foi dividido em introdução, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusão. Vou falar um pouquinho sobre o câncer cerebral. Ele constitui uma das patologias mais desafiadoras da neurologia moderna. Ele se caracteriza pelo crescimento anormal das células no tecido cerebral, frequentemente resultante de mutações genéticas que afetam os mecanismos naturais de regulação celular. E a complexidade dessas formações tumorais, elas exigem abordagens diagnósticas e terapêuticas cada vez mais precisas, sendo as imagens de ressonância magnética uma das principais ferramentas para a detecção não invasiva dessas anomalias. E apesar do avanço das tecnologias de imagem, a interpretação dessas imagens de ressonância magnética ela ainda depende muito da interpretação dos profissionais da saúde, o que pode levar a variabilidade nos diagnósticos e limitações em termos de escalabilidade e padronização. Nesse contexto, os sistemas baseados em IA, inteligência artificial, especialmente as CNNs, elas têm ganhado destaque por sua capacidade de extrair automaticamente padrões relevantes e realizar classificações com elevado grau de precisão. E com o avanço do aprendizado profundo, as redes neurais convolucionais elas tornaram-se ferramentas essenciais para a extração automática de padrões complexos em dados visuais. Essas redes elas permitem a detecção de anomalias com alto grau de precisão, reduzindo a dependência da análise manual. E entre as CNNs mais utilizadas estão as arquiteturas ResNet e a MobileNet, conhecidas respectivamente por sua profundidade e eficiência computacional. Esse trabalho que eu estou desenvolvendo, ele tem como objetivo comparar o desempenho das arquiteturas da ResNet 18 e da MobileNet V3 Small na classificação de tumores cerebrais em imagens de MRI, implementadas com o framework PyTorch e utilizando o Transfer Learning. O estudo ele enfatiza o equilíbrio entre a acurácia e o custo computacional, visando contribuir para o desenvolvimento de soluções práticas e eficientes na área de diagnóstico assistido por computador. Agora eu vou entrar nas revisões bibliográficas. Eu vou falar um pouquinho sobre o estado da arte de detecção de tumores cerebrais. Eu vou falar referente ao estudo de Solanke e Siddiqui, que eles dizem que a detecção e a classificação de tumores cerebrais em imagens de MRI tem sido um objeto de ampla investigação, dada a gravidade das condições e a necessidade de diagnósticos precoces e precisos. As técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, elas têm sido amplamente aplicadas nesse contexto, especialmente as CNNs, que se mostram eficientes na extração de padrões discriminativos em imagens médicas. Agora, outros trabalhos. Os Chia et al. Eles apresentaram um modelo baseado na arquitetura de EficientNet V0 para a classificação de tumores cerebrais, combinando técnicas de fine-tuning e aumento de dados. Os autores eles compararam o modelo com arquiteturas tradicionais, como o VGG16, Inception V3, Xception, ResNet 50, Inception ResNet V2, e o modelo que eles proporam, ele superou todas as bases de comparação, alcançando uma acurácia de 98,87% e uma AUC de 98,8%. Já Kalik e Barslan, eles compararam o desempenho de CNNs convencionais e de modelos pré-treinados, como o VGG16, EficientNet B4 e Inception V3, em imagens do conjunto de dados do Kaggle também. Os resultados que eles obtiveram demonstraram que o uso de Transfer Learning ele melhora significativamente a classificação, especialmente em cenários com conjunto de dados limitados. E por fim, Jing et al. Eles propuseram um método de fusão multimodal de imagens médicas, denominado de AMMNet, que integra mecanismos de atenção e múltiplas arquiteturas convolucionais, com o objetivo de melhorar a nitidez e a preservação de bordas em imagens fundidas. O modelo ele combina convoluções multiscala para a extração de características superficiais, como a DenseNet, além de um mecanismo de atenção híbrido. Para evitar a perda da textura, os autores também eles desenvolveram uma rede de decomposição, formada por um módulo de CNN convencional, acoplado a uma MobileNet V3, que foi responsável por recuperar os detalhes finos da imagem fundidas ao compará-las com as imagens originais.
Em contraste com os estudos citados, que eles investigaram arquiteturas profundas ou estratégias de fusão multimodal, o presente trabalho ele se dedica exclusivamente à classificação de tumores cerebrais em imagens de MRI, utilizando apenas imagens em escala de cinzas e modelos pré-treinados, sem recorrer à fusão multimodalidades ou a redes excessivamente completas. Essa pesquisa ela compara duas redes com níveis distintos de complexidade computacional, a ResNet 18 e a MobileNet V3 Small, com o objetivo de analisar a relação, né, entre o desempenho e custo de processamento. E os resultados obtidos, eles indicam que modelos leves, eles podem alcançar desempenho satisfatório em implicações clínicas, enquanto arquiteturas mais profundas, elas garantem maior precisão, fornecendo subsídios objetivos para a escolha dos modelos em sistemas diagnósticos assistidos por computador. Na parte de materiais e métodos, eu utilizei o Kigor Brain MRI Dataset. Esse dataset ele é dividido em 4 categorias: sem tumor, glioma, meningioma e pituitário. O conjunto de dados, de imagens, ele foi submetido a um processo de limpeza, né, para a gente remover as imagens que são duplicadas. E no final dessa remoção, totalizou cerca de 5.442 amostras. E foi adotada também a validação cruzada do tipo holdout, com a separação entre conjuntos de treinamento, validação e de teste. As imagens elas foram redimensionadas para 224 pixels e convertidas para a escala de cinzas e normalizadas no intervalo de 0 a 1. E para aumentar a robustez dos modelos, foram aplicadas estratégias de data augmentation, que constituem rotações aleatórias, inversão horizontal, variação de brilho, ajustes de contraste e reduzindo o risco de sobreajustes. Coloquei 4 imagens que se referem a aumento de dados diferentes, tipos de aumento de dados diferentes. E o objetivo é aumentar a robustez, reduzir o overfitting e melhorar a generalização dos modelos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de inteligência artificial e redes neurais convolucionais, bem resumido mesmo. A IA ela é uma área da computação que ela é voltada para o desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas associadas à inteligência humana. E as redes neurais convolucionais, elas são modelos projetados especificamente para o processamento de dados com estrutura espacial, como imagens e sinais visuais. Ela é formada por uma sequência de camadas especializadas, que são as camadas convolucionais, que aplicam filtros que extraem características de entrada, e as camadas de pooling, que elas realizam a redução da dimensionalidade dos mapas de ativação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a rede que foi escolhida, né, a ResNet 18, uma das. A ResNet 18, ela integra a família de redes residuais, que foram concebidas para permitir o treinamento de arquiteturas profundas, sem degradação de desempenho. Esse modelo, ele introduz conexões de atalhos que possibilitam a aprendizagem de funções residuais, que facilitam o fluxo de gradiente ao longo das camadas, e também reduz problemas com a explosão ou desaparecimento de gradiente. Ela é composta por 18 camadas treináveis e oferece um equilíbrio entre profundidade e custo computacional, sendo amplamente utilizada como modelo base em tarefas de classificação de imagem. No presente estudo, a ResNet 18 ela foi utilizada com pesos pré-treinados no ImageNet e teve a sua camada totalmente conectada final, substituída por uma nova camada com 4 neurônios, que correspondem às 4 classes no conjunto de dados. E essa figura que eu adicionei, ela é uma figura que ilustra a arquitetura da ResNet 18. Agora, sobre a outra rede, que é a MobileNet V3 Small, ela integra a terceira geração da família da MobileNet. Ela foi projetada para operar em dispositivos com restrições computacionais, como sistemas embarcados e plataformas móveis. A sua arquitetura, ela combina convoluções separáveis em profundidade, blocos inversos com gargalos e a função de ativação H-switch, o que possibilita reduzir significativamente o número de parâmetros sem comprometer o desempenho. A variante Small ela foi otimizada para cenários de inferência em tempo real, oferecendo eficiência superior em comparação com redes mais profundas, como a ResNet e a DenseNet.
E nesse estudo, a MobileNet V3 Small também foi empregada com pesos pré-treinados no ImageNet, e a sua camada totalmente conectada final também foi substituída por uma nova camada com 4 neurônios, que correspondem às 4 classes do conjunto de dados. Os experimentos eles foram conduzidos em GPU, utilizando o framework do PyTorch, e ambos os modelos eles foram treinados por 20 épocas com o batch size de 32, utilizando o otimizador Adam e a taxa de aprendizado inicial de 0,001. Também foi utilizada uma função de perda, que foi a Cross Entropy Loss, e durante o treinamento foram monitoradas as perdas e a acurácia no conjunto de validação para avaliação e convergência. Referente às métricas que foram utilizadas, para a interpretação, considera-se os verdadeiros positivos TP, verdadeiros negativos TN, falsos positivos FP e falsos negativos FN. Foi utilizada a acurácia, que ela representa a proporção total de instâncias corretamente classificadas, que fornece uma medida global de desempenho do modelo. Também foi utilizada a precisão, que quantifica o percentual de previsões positivas que são de fatos corretas, né? Sendo relevante em cenários nos quais falsos positivos devem ser minimizados. Também foi utilizado o recal, que mede a capacidade do modelo em identificar corretamente as instâncias pertencentes à classe positiva, ou seja, né, o quanto o modelo deixa de detectar. E por último, o F1 Score, que corresponde à média harmônica entre a precisão e recalque. Ela é útil quando existe desequilíbrio entre as classes. Agora, na parte de resultados e discussões, eu coloquei essa tabela, que ela representa as métricas de avaliação obtidas pelos dois modelos após o treinamento complexo. A gente observa que na ResNet 18 a gente teve uma acurácia de 96,79%, uma precisão de 97,04%, um recal de 96,79% e um F1 score de 96,81%. Já na MobileNet V3 Small, a gente tem uma acurácia de 93,59%, uma precisão de 94,18%, um recall de 93,59% e um F1 score de 93,54%. Com isso, né, com esses valores, a gente consegue observar que a ResNet ela apresentou um desempenho bem superior em todas as métricas. E a MobileNet V3 Small, né, embora tenha sido inferior os resultados, eles foram consistentes, né, demonstrando boa capacidade de generalização, mesmo com um número reduzido de parâmetros. E quando a gente faz uma análise das métricas por classe, é possível confirmar que a ResNet 18 ela apresentou um desempenho equilibrado em todas as categorias, com destaque para a classe de No Tumor, que obteve o F1 score de 99,38% e a classe pituitária com o F1 score de 96,57%. Já a MobileNet V3 Small, ela apresentou uma maior queda de desempenho, né, nas classes, que são a pituitária e a meningioma, com F1 score de 90,14% e 93,02%. Esses resultados eles sugerem que a ResNet consegue extrair padrões mais discriminativos entre os tipos de tumores, né, enquanto a MobileNet V3 Small ela apresenta uma limitação, principalmente em classes com maior sobreposição visual. Eu também trouxe a matriz de confusão da ResNet 18. Observando essa matriz, a gente observa que a ResNet 18 ela apresentou um desempenho extremamente estável, né, classificando corretamente todos os casos de glioma, que foram 300 acertos, e quase a totalidade de imagens da classe No Tumor, que são 404 acertos em total de 405 amostras. Os erros, eles concentram majoritariamente na classe do meningioma, que com 18 imagens incorretamente rotuladas como glioma, e na classe pituitária, com 16 amostras classificadas como glioma. E a taxa de erro global, ela permaneceu reduzida, né, reforçando a capacidade da rede em discriminar padrões entre tumores estruturalmente semelhantes. Eu trouxe também a matriz de confusão da MobileNet V3 Small. De acordo com a imagem, né, a gente consegue observar um aumento do número de erros entre as classes visualmente próximas. E a classe glioma, ela apresentou 277 acertos e 21 amostras confundidas com meningioma, enquanto a classe pituitária, ela registrou a maior dispersão, com 37 casos incorretamente atribuídos ao No Tumor. O modelo, ele manteve o desempenho elevado nas demais classes,
com 300 acertos em um idioma e 403 em outro humor. E a maior parte dos equívocos, elas ocorrem em categorias que compartilham características morfológicas similares. E para concluir, os resultados, eles demonstraram que a ResNet 18 ela apresentou o melhor desempenho geral, alcançando acurácia de 96,79% e um FU score médio de 96,59%. Já a MobileNet vitresisimal, embora ela tenha sido inferior, ela também obteve um desempenho competitivo com acurácia de 93,59%, destacando-se pela eficiência em termos de números de parâmetros e velocidade de inferência. Os achados, eles indicam que as redes mais profundas, como o ResNet 18, elas são mais adequadas para ambientes clínicos que demandam a máxima precisão diagnóstica. E arquiteturas compactas, como a MobileNet V3 elas apresentam potencial para uso em sistemas portáteis, aplicações embarcadas e dispositivos com restrições computacionais, mantendo o desempenho satisfatório. E para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação de técnicas de otimização de hiperparâmetros, utilização de estratégias de fine tuning mais agressivas, testes de arquiteturas híbridas e investigação de métodos de calibração de confiança para aumentar a interpretabilidade dos modelos em ambientes médicos reais. E essas são as referências utilizadas para a realização do trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada, tá?